Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Pastor André, por gentileza, já pode vir à frente. Deus vai continuar falando conosco neste lugar. Amém? Deus abençoe pastor André de ter atendido o nosso convite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite pela oportunidade, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas neste lugar, ó Pai. Te dou graça pela tua igreja, abençoa a tua igreja que estará recebendo a boa semente da tua palavra, abençoa o teu servo, ó Pai, que será um mensageiro nesta noite, que o Senhor usa, ó Pai, a sua vida como canal de bênção, como voz profética nesta noite, no nome santo de Jesus, que o Senhor continua falando conosco nesta noite, Deus, neste lugar, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Boa noite, igreja. Paz esteja com todos, amém? Alegria mais uma vez vir aqui nessa cidade, aqui nessa igreja abençoada por Deus. Sentimos tão felizes com a recepção. Sempre que o pastora entra em contato conosco, alegra o nosso coração. Creio que a maioria da igreja nos conhece. Minha esposa, a pastora Jéssica, hoje não veio, está ministrando lá em Jacareí, pastora. Ela tinha esquecido da agenda e graças a Deus, né, para não ficar feio, a irmã foi confirmar a agenda, mas traga um abraço dela aqui para a igreja. Eu acredito que na próxima oportunidade, ou ministrando ou louvando, ela vai estar aqui também, amém? Irmãos, eu fiquei feliz desde que eu cheguei aqui, que o culto ele veio falando conforme a mensagem que Deus colocara ao meu coração. Hoje pela tarde eu tentei trazer ali um esboço, fazer um esboço novo, e Deus não penetrava aquela mensagem no meu coração, não amadurecia aquela mensagem no meu coração. E eu vim de lá para cá, de Jacareí para cá, disposto a falar do nome perfeito que é chamado Jesus. Eu desci pelas escadas e o meu coração cada vez mais sentindo a alegria de pregar sobre o nome imensurável, como foi falado aqui essa noite, de Jesus. Eu observei que as oportunidades, louvores, orações veio trazendo a credencial que o Espírito Santo ele colocou uma mensagem para tratar com a igreja aqui essa noite. Eu te convido a deixar um pouquinho de lado suas preocupações. Amanhã é segunda-feira, talvez muitos problemas vão nos encontrar, mas Jesus está dizendo para mim e para você: foque agora na mensagem que vai descer do céu. Jesus ele quer fortalecer pessoas aqui essa noite. Eu não tenho por costume ficar trazendo revelações humanas, não. Minha função aqui na terra é pregar, que as pessoas compreendam a mensagem. Se for da vontade de Deus, Deus vai trazer um sobrenatural. Mas eu quero adiantar para você, a mensagem dessa noite é para te fortalecer, é para te preparar para um tempo novo, é para te levantar no meio de uma geração. Deus está dizendo: trouxe pessoas aqui feridas essa noite para cicatrizar e para dar uma nova unção de conquista aqui neste lugar, amém? Eu quero que você abra comigo tua Bíblia, livro escrito pelo profeta Miqueias, capítulo de número 5. Faremos menção apenas do verso de número 2. Miqueias está ali do lado de Jonas. São pequenos livros, os profetas menores que escreveram menos textos. Às vezes é um pouquinho difícil de encontrar, mas folhe sua Bíblia aí, o livro do profeta Miqueias. É onde nós vamos tratar aqui essa noite. Pedi por irmão do som, se ele puder um pouquinho só o microfone, um retorno para mim. A voz está bem desgastada, amém. Miqueias capítulo 5, versículo número 2. É onde Deus quer tratar conosco aqui neste lugar. O mundo tem pregado uma tecnologia que, para muitas pessoas, essa tecnologia ela vai obstruir a presença de Deus. Algumas pessoas estão pensando que a tecnologia vai substituir a presença de Deus. Eu costumo dizer que eu respeito todos os estudos, irmãos. É muito bom estudar. Eu optei por me formar aqui dentro da palavra, em teologia, mas tem que ter médico, vai ter que ter advogado, é muito bom.
tem que ter psicólogo. Eu tenho um sonho de trazer a psicologia para dentro aqui dos meus estudos. Mas uma coisa que eu tenho pregado em alguns lugares, não vai ser essa mensagem aqui essa noite. Preguei esses tempos aqui num congresso em Santa Isabel, do famoso coach. Muitas igrejas querem trazer esse famoso coach para dentro dela. Respeito, meus irmãos, falei que psicologia é muito bom, mas eu começo a observar algumas igrejas pintando tudo de preto, paredes de preto, cortinas de preto. Eu sempre respeito a doutrina. E um dia eu estava estudando, fui querer entender o porquê dessa motivação. Segundo essa ideologia, a cor preta chama a atenção das pessoas. Eu costumo dizer para as igrejas que eu passo, se o Espírito Santo não chamar a tua atenção, não é cor pintada de igreja que vai chamar a atenção. Quem tem que chamar a atenção é o Espírito Santo. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Quem vai doutrinar, quem vai orientar é o Espírito Santo que habita aqui dentro de nós. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2 vem dizer assim: E tu, Belém Efratá, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, palavras tão simples, um versículo tão simples. Se você estiver lendo o livro de Miqueias, lendo a Bíblia Sagrada, nós passamos despercebidos aqui nesse texto. Mas segundo historiadores, capítulo 5, versículo 2, escrito pelo profeta Miqueias, é uma das passagens que mais traz a apresentação do Messias, do nosso Salvador Jesus. Miqueias é um personagem que morava em uma zona rural, cidade chamada Moresete, pequena cidade que não tinha uma população, não tinha uma influência perante as outras regiões. Quem morava em Moresete se entendia que era afastado das grandes capitais. Conta-se historiadores que as pessoas que moravam, pessoas se sentiam envergonhadas de sair da sua pequena cidade e visitar os grandes monopólios da época. Mas aprendo que dentro dessa pequena cidade, eles tinham ali uma grande produção de trigo. Uma cidade pequena, mas uma cidade que trazia alimento. Uma cidade que trazia uma prosperidade em alimentação. Hoje, se eu falar para você o que é prosperidade, a maioria das pessoas vai achar que prosperidade é a sobra de dinheiro. Não, prosperidade é a falta de necessidade. Prosperidade é ter a porção única cada dia que Deus está apresentando para nós. Mas eu fui começar a estudar um pouquinho aqui esse pano histórico dessa época. Eu aprendi que agora o que vai chamar a atenção de Deus na vida desse homem Miqueias, que era uma pessoa simples, uma pessoa comum, mas que amava servir a Deus. Vivia em uma terra onde o trigo era o seu forte. Fui pesquisar um pouquinho sobre o trigo. O trigo ele ocupa 20% da produção de alimento em todo o território do mundo. Cerca de 500 milhões de toneladas são produzidas de trigo ao mundo. Nós entendemos então que o trigo é o alimento que mais é distribuído ao mundo, é o alimento que mais é vendido no mundo, é o trigo. Mas se você for olhar para uma planta de trigo, você vai entender que essa planta tem apenas no máximo 1,5 metro de altura, não tem um grande porte. Se você olhar a folhagem do trigo, a folha de trigo tem apenas 6 a 9 folhas ali nos seus galhos. Não tem muita folha, não é muito grande, não chama muito a atenção. A folha faz o que? Faz a fotossíntese. A folha vai trazer a respiração, o alimento para uma planta. Essa planta é pequena, essa planta tem pequenas folhas. Então eu entendo que ela respira pouco, ela se alimenta pouco. Mas ainda estudando sobre o trigo, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui neste lugar. O trigo ele é comum, ele é fraco, ele é simples, até entrar num estado de vínculo um com o outro. Quando uma planta de trigo se une a outra, ela é transformada em espigueta. E quando a espigueta está entrelaçada a uma a outra, ela vai se fortalecer e se transforma na planta que mais leva alimento ao mundo. Jesus está na casa, já está ensinando. Eu e você somos pessoas simples, talvez fragilizadas, limitadas e fracas, mas quando entramos em um estado de vínculo, unimos um ao outro, a igreja vai levar alimento para as pessoas lá fora. Continua pequeno, deixa engrandecer o nome do Senhor. Igreja pequena, igreja unida, leva alimento para as pessoas em todo o mundo. Meus irmãos, o nome Miqueias significa quem é como o Senhor.
Ele precisava aqui trazer informações, orientações a um povo que aos poucos estão se corrompendo. Conta-se a história que nesse momento aqui, Judá e Israel, eles estão cada vez mais fortalecidos economicamente. Não falta dinheiro, não falta alimento. Eles estão crescendo, suas economias estão cada vez mais se multiplicando. Mas Deus olha para um cenário espiritual e começa a ver Judá e Israel agora perdendo os ofícios, os princípios de Deus. Conta a história que nessa época, agora as pessoas não querem mais agradar o nome do Senhor. Os políticos se unem à igreja da época. E agora a religião unida à igreja, a religião unida agora à política, melhor dizendo, eles começam a anunciar o que era bem próprio apenas para a política. Preste bem atenção, sempre foi necessário e será Deus colocar homens dele lá no Planalto, lá na prefeitura. Deus precisa colocar homens guiados pelo Espírito Santo em cadeiras. Mas nessa época as pessoas estão perdendo as origens, estão agora oprimindo os mais necessitados. A Bíblia vai nos ensinar que nessa época agora, os mais ricos forçavam os mais pobres a vender suas propriedades e doar para eles. As pessoas com mais condições forçavam os mais necessitados a entregar o pouco que tinha, piorando a situação. Se você for estudar profunda a história, nessa época os juízes que tomavam os assentos mais importantes de Judá estão vendendo sua sentença, trocando sua sentença por terra, trocando sua sentença por dinheiro. Eu estou falando de um momento onde os mais importantes estão crescendo e os mais necessitados não têm mais esperança. As pessoas não têm mais onde percorrer, as pessoas estão perdendo a fé, estão limitadas em crer em alguém. Mas Deus vai no meio do campo e levanta um profeta para dizer: ainda resta uma alternativa, ainda resta uma esperança. Ei, Deus está tratando com alguém aqui essa noite. Ainda tem esperança sobre a tua casa. Porque o inimigo ele quer apontar para mim e para você. E a estratégia do inimigo hoje, meus irmãos, não é chegar dentro da nossa casa, fuzilar nossa família, não. O inimigo ele tem como preferência ferir as pessoas e colocar as pessoas dentro da igreja para morrer aos poucos. O inimigo ele age dessa forma agora. Ele quer nos ferir. Ele quer colocar pessoas decepcionadas, pessoas desacreditadas no meio da igreja, pessoas sem esperança no meio da igreja. O inimigo ele trabalha de duas formas. Ele quer cegar, ele quer tapar os olhos espirituais, ele quer tapar a audição espiritual. Quando eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, quando eu não consigo mais enxergar o sobrenatural de Deus, aos poucos o coração do homem vai ser enganado. Essa forma que o inimigo tem trabalhado sobre vidas que estão aqui neste lugar. Ele guerreia contra a minha vida, ele peleja contra a tua vida, ele quer tirar as informações do céu. Mas Deus levanta um homem comum. E aqui nessa profecia, Miqueias vai citar outra cidade que não era muito conhecida também. Uma cidade que, se você ler o Velho Testamento, poucas as pessoas vão falar sobre Belém. Belém era uma cidade pequena. Belém também não chamava atenção. Deus pegou uma pessoa simples para falar de um lugar simples, para onde o sobrenatural ia acontecer. Deus não quer pegar super estrelas. Deus não quer pegar astros. Deus quer me usar, Deus quer te usar na simplicidade. E no meio da simplicidade, o sobrenatural vai aparecer. Deus quer levantar pessoas no anonimato, pessoas que não buscam fama, pessoas que querem estar escondidas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E preste bem atenção nessa informação. Não tem como o nome do Senhor ser glorificado e não respingar a glória dele sobre a tua vida. Deus quer te levantar no meio de uma geração onde muitos já se venderam, onde muitos já se trocaram. Deus quer te levantar e quer fazer a diferença. Deus quer trazer através da sua vida esperança para alguém. Miqueias ele queria trazer aqui orientações. E Deus estava dando mais uma oportunidade, porque Israel seria tomada pelo Império Babilônico. Você conhece a Bíblia, você sabe que Babilônia entra agora em todo o território judaico e vão transportar para eles todos os pertences. Durante 70 anos, Israel vai ser agora mantido no cativeiro babilônico. Mas Deus ainda aqui usava pessoas, porque antes de Deus corrigir, Deus quer alertar. Nós servimos um Deus que é zeloso, um Deus que perdoa.
E antes de ele entrar no estado de correção, ele quer te perdoar. Deus está falando para alguém que essa noite: eu já te perdoei, eu continuo te perdoando. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus. O inimigo, ele quer nos enganar. O inimigo quer mostrar para nós que fizemos de errado, os escândalos que causamos lá atrás. Mas Deus está dizendo: eu já te perdoei, eu já te levantei, eu quero te libertar dessa prisão. Talvez uma prisão interior que está sobre você. Deus está dizendo: tira para fora essa prisão. Se eu já te perdoei, quem é o homem para não perdoar? Se eu já te levantei, quem é o homem para te derrubar? Deus está pregando para alguém que essa noite está dizendo: aceita esse perdão sobre a tua vida. E após esse diagnóstico aqui, Miqueias, ele vai trazer uma esperança, porque é assim que Deus faz. Meus irmãos, eu lembro que eu fui pregar numa igreja aqui no estado de São Paulo, não estou recordando agora o nome, aqui no estado de São Paulo. Eu fui pregar nessa igreja, e Deus levantou uma mulher para vir falar comigo. Ela veio marchando. Talvez ela nem sabia que eu era o pregador. Eu gosto de ficar sempre sentado no meio da igreja. Dificilmente eu gosto de sentar no altar. E ela não me conhecia, Itaquá, cidade de Itaquá. E ela não me conhecia, ela veio marchando. Ela apontou o dedo no meu rosto, mas ela falou tudo que eu tinha feito de errado na minha vida. Isso que é Deus. Porque a gente quer que fale as coisas boas. Nós queremos ser exaltado. Nós queremos que Deus venha pronunciar na boca de alguém as qualidades que nós temos. Ela falou tudo de errado. E ela falou assim: olha, mas Deus ouviu suas orações, Deus te perdoou. E eu nunca mais vou esquecer, meus irmãos. Ela disse assim: daqui 30 dias você vai gemer, vai doer tanto, mas se você não desistir, Deus vai soprar o teu nome nessa terra. Eu não lembro se eu dei um testemunho de um acidente que eu sofri de trabalho aqui. Você vê meus dedos aqui, irmãos, perdi um dedo, uma parte de outro. Eu estava numa empresa lá em Caçapava, e um dia antes eu estava ajudando ali na igreja, na construção da nossa igreja. Eu passei a mão em cima de uma cascavel umas 3 vezes. E pensa numa pessoa medrosa. Nunca eu vou matar uma cobra, não é de dó, é medo. A cobra estava dormindo, eu brinquei com o meu pastor: Deus fez o leão dormir com Daniel, comigo fez a cobra. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito na minha vida. Eu precisaria gemer e doer um pouquinho, como diz naquela profecia. Um dia depois eu vou trabalhar, eu coloco a mão no maquinário. Eu e um amigo meu que estávamos trabalhando, os dois não tinham ciência do risco. Éramos novos naquele local. A máquina pega a minha mão, quebra meus dedos, tira meus dedos fora. Era para tirar o meu braço inteiro fora. Até hoje o engenheiro não entendeu como livrou o meu braço. Eu fui para o hospital lá em Taubaté, fiquei internado 2 dias. Eu lembro que uma senhora da limpeza trouxe uma Bíblia, aquelas Bíblias azulzinhas, aquelas Bíblias que se doam. E eu fui olhando aquela Bíblia, na hora o Espírito Santo disse ao meu coração: faz as contas do dia que você pregou lá em Itaquá. E eu fui lembrar que foram 30 dias antes. Estava gemendo naquele hospital, com dor naquele hospital, com risco de uma infecção. O médico falou: sim, pode infeccionar, pode tirar mais um pedaço do dedo, tem que tirar a mão. Mas o que me lembrou foi Deus falar assim: se você não desistir, eu vou soprar o teu nome nessa terra. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: vale a pena perseverar, independente da dor que você está passando. Vale a pena acreditar nas promessas. Deus é um Deus fiel, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Às vezes a obra dele vai padecer, às vezes vamos passar por um momento de caos, às vezes vamos passar por perdas, mas Deus está dizendo: acredite nas minhas promessas. Porque as promessas verdadeiras de Deus muitas vezes vão constrangir o nosso eu. Quando tem promessa de Deus verdadeira, quando Deus usa um homem corretamente para falar da sua promessa, sempre Deus vai trazer um diagnóstico, vai mostrar o problema onde está a melhoria a ser tomada. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Nós podemos melhorar, nós podemos servir de uma forma melhor, nós podemos cooperar mais com Deus, nós podemos glorificar mais o nome do Senhor. Todos nós somos aptos para ter um crescimento espiritual. Todos nós, na plenitude dessa igreja, estamos preparados para receber uma unção de crescimento espiritual. E essa é a intenção de Deus para essa geração. A nossa geração não precisa tanto de prata, a nossa geração não precisa tanto de ouro. A nossa geração precisa de poder e de glória e de unção do céu sobre a nossa vida.
porque uma vez que essa unção estiver, que esse poder estiver, as demais coisas, como foi falado pelo pastor hoje, vão acontecer de forma natural sobre as nossas vidas. Miqueias traz o diagnóstico. Agora ele traz uma das maiores profecias do Velho Testamento. E tu, Belém Efratá. Efratá era o nome antigo de Belém. Ele usa os dois nomes de Belém. A palavra Belém no original significa Betlehem. Betlehem para nós significa casa do pão. Preste bem atenção. Terra pequena, terra desconhecida, que produzia trigo e que ia levar o pão. Deus está dizendo para a crente aqui essa noite: pode olhar para você e ver terra pequena, pode olhar para você e ver uma terra que ninguém quer estar, mas através da sua vida, o pão está chegando sobre a tua família, o pão da vida está alcançando os seus amigos, através de você, o pão da transformação tem chegado sobre lares. Deus pegou uma pessoa pequena, de uma terra pequena, para falar de outra terra pequena, para falar acerca de uma profecia do maior da história, que é o Salvador Jesus. Deus pega um homem comum e vai trazer o sobrenatural através da vida de Miqueias, e aqui ele vai trazer essa profecia dizendo: não temas, Belém Efratá, porque de ti sairá o Salvador de Israel. Sempre que o problema te perseguir, meus irmãos, Deus vai usar uma pessoa para trazer uma configuração diferente ao teu coração. E nessa configuração você vai entender que o céu está ligado sobre a tua vida. Paulo um dia vai escrever a Timóteo, ele vai dizer assim: o Senhor tem assistido a minha dor. Deus, ele assiste o que você passa. Deus, ele assiste as tuas dificuldades. Em alguns momentos ele escolhe ficar quieto, porque ele quer observar qual será a nossa reação. Mas Deus nunca deixou de trabalhar na vida de crente. Deus trabalha sobre a tua vida a todo momento. Ainda há esperança, acredita. E mediante a tantos problemas que acontecem, tantas palavras duras que ferem o teu coração, ainda existe uma esperança. E Deus está dizendo: o Salvador está nascendo dentro da tua casa. Deus está levando salvação para a vida de crente que está aqui neste lugar. Meus irmãos, eu prego o Evangelho, sou convertido ao Evangelho há 12 anos. Eu prego o Evangelho há 10 anos. Os 2 primeiros anos foi só purificação, vindo do mundo das drogas, do roubo, tanta coisa errada. Minha mãe é pastora, auxiliar do meu pastor há mais de 20 anos, e ela sempre vinha com uma camisa. Eu era da torcida Gaviões da Fiel, e ela sempre ia com uma camisa do Corinthians, levava na igreja. Eu achava que ela estava orando para o Corinthians ganhar, e ela profetizava na camisa: vai ser um servo do Senhor, vai ser um pregador do Senhor. E ia cada vez mais se aprofundando nas drogas. Um dia fui preso, Deus deu um livramento, fiquei apenas um dia preso. Se aprofundando, confusão, ameaça, e cada vez as coisas piorando. Mas ela profetizava: eu sei que um dia o querer de Deus vai acontecer sobre a vida dele. Eu sei que um dia o querer de Deus, o meu querer, vai chegar sobre a vida dele. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: não perca a esperança na transformação dos seus. Acredita até o último momento, porque essa promessa é dele. Antes de ele ser seu filho, é filho dele. Ei, antes de ele ter teu sangue, tem o sangue dele. E Deus está dizendo aqui hoje: eu alcanço em todos os estados, eu alcanço em todas as regiões, eu alcanço todos os corações para implantar a salvação. Nós conhecemos Jesus como Jesus de Nazaré, mas aqui vai dizer que tu, Belém Efratá, de ti, Belém, nascerá Jesus. Para você compreender aqui, porque algumas pessoas dizem que a Bíblia, ela traz ali um desentendimento. Não, jamais. A Bíblia é única, é perfeita, o Espírito Santo que inspirou, tudo detalhado de uma forma correta. José e Maria, os pais de Jesus, eram natural e moravam em Nazaré. Mas conta a história que nesse momento o imperador César Augusto, ele vai trazer um censo, um recadastramento em toda a região. Perderam os cálculos de pessoas, de famílias que moravam. Então ele vai trazer aqui uma ideia agora: olha, eu quero que todos os homens vão para a sua terra natal e lá façam um recredenciamento novamente. José é descendente de Davi. Davi morou toda a sua família em Belém. Quando Davi chega com a Arca da Aliança em Belém, a cidade de Belém vai ter outro nome, vai participar a partir de agora ser chamado de cidade de Davi, Belém.
Então José, sendo natural de Belém, ele pega Maria agora, uma jovem que está grávida agora do Espírito Santo, vai receber do Espírito Santo a presença de Jesus. Eles partem para Belém para um credenciamento. Mas o que vai me chamar a atenção, que as hospedagens em Belém estão superlotadas. Os turistas, as pessoas que iam em Belém, faziam suas credenciais, mas aqui era a época ali de um feriado nacional. César Augusto vai dar um feriado para todas as pessoas não precisarem trabalhar e credenciar. E pensa numa coisa boa, é aproveitar o feriado. Mas Jesus não aproveita o feriado, ele trabalha a todo momento. Jesus não descansa, não dorme, não hospeda, a todo momento ele está trabalhando. As pessoas vão em Belém, fazem o credencial, e em vez de voltar para casa, estão todas hospedadas. Agora os quartos estão superlotados. Não vai ter lugar para José, não vai ter lugar para Maria. O casal está chegando, de repente Maria vai sentir as dores de parto, e a Bíblia vai dizer que, não podendo entrar numa hospedagem, é colocado dentro de uma manjedoura. Jesus nasce numa manjedoura. O que vai me chamar a atenção, as pessoas desocupadas estão dentro do quarto. Jesus, que queria trabalhar, iria trabalhar, nasce numa manjedoura. O que é manjedoura, pregador? Manjedoura é um pequeno recipiente que traz alimento, que leva alimento. Deus estava ensinando Israel e te ensinando. Enquanto os ocupados estão dormindo, Jesus chega para trazer alimento. Jesus chega para fortalecer. Jesus está dizendo para você essa noite, desde o primeiro dia que eu nasci, eu já vim trazer alimento. Minha função é te alimentar, minha função é te fortalecer, minha função é trazer glória sobre a tua vida. Jesus nasce. Mateus capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz assim: e dará à luz a um filho, e chamará seu nome de Jesus. Foi o próprio Deus que deu o nome de Jesus. Se você ler esse capítulo aqui, você vai ver que o próprio anjo que está falando agora, ele vai trazer a interpretação do nome Jesus, significa Salvador ou salvação. Preste bem atenção. Mediante a milhares de qualidades que Jesus sempre teve, Deus encontrou em Jesus como o dom maior, o dom de salvar. É por isso que Jesus vai receber o teu nome agora. Mas se você for estudar profundo o nome salvar no original, encontramos muito mais riquezas no nome salvar. Salvar significa preservar, manter, cuidar. O que eu aprendo com isso? A função única do sacrifício de Jesus, já vou falar um pouquinho sobre cruz. Foi para mim salvar, para te salvar. Mas salvar não é pegar a mão naquele dia glorioso, o melhor dia das nossas vidas, e levar para o céu. Salvar enquanto eu e você estiver no processo. Ele nos preservar, Ele cuidar, Ele nos manter de pé. Às vezes Jesus vai chegar no silêncio, na tua simplicidade, e o agir dele vai ser diferente. Às vezes o agir dele não é abrir uma grande porta. Às vezes o agir dele não é pegar na mão do juiz e bater ao seu favor. Às vezes o agir dele vai ser preservar a tua vida, preservar o teu ministério, preservar o teu nome. Quantos pregadores, músicos, cantores que já não tem mais nome preservado porque não souberam atuar na presença de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você, para eu e você chegar até o final, vai ser necessário Ele preservar a nossa vida. E preservar muitas vezes vai ter não. E preservar muitas vezes portas vão se fechar. E preservar muitas pessoas vão sair das proximidades nossas. Mas Deus está dizendo, eu preciso preservar a tua vida. E é sobre esse nome que eu prego daqui para frente, meus irmãos. Sobre o nome de Jesus. Não há outra informação. A Bíblia, o nosso manual, não há outra informação que foge da pessoa de Jesus. Eu trago para você nos primeiros versos de Gênesis, Jesus atuando. João capítulo 14, ele começa a trazer mensagens de Jesus que está preparando uma morada. João capítulo 1 vai dizer assim, que no princípio era o verbo. O verbo no latim é palavra, era a palavra, Jesus, a palavra de Deus. Antes de Deus criar o mundo, Ele criou a Torá, Ele criou a palavra. E através da palavra, Ele vem fazendo as coisas acontecer sobre as nossas vidas. Os primeiros versos de Gênesis, se você entender, a Bíblia não é de forma cronológica, não é na sequência não.
Existem umas Bíblias diferenciais aí que são cronológicas, mas não, a nossa normal não é. Mas os acontecimentos da criação são cronológicas, foram na sequência. E se você observar, Deus vai dizer assim: que haja luz, e houve luz. Alguns versos depois, algum momento depois, Jesus vai dizer assim: que haja astros no céu, estrela, lua e sol. Não precisa ser um Isaac Newton aqui, não precisa ser pessoas que estudam contas, estudam ciências para entender que para acontecer a luz ser acesa é necessário algo. Quando a primeira pessoa chegou aqui na igreja hoje, para ligar a luz, apertou o interruptor. Foi necessário uma ligação ao poste central. Mas Deus mostrou para o mundo o poder de Jesus. Antes de criar o sol e a estrela, Ele disse: haja luz. E a luz sempre foi Jesus. Jesus sempre esteve conosco. Jesus sempre atuou na criação. Jesus sempre esteve presente. É o nome dele. Não há outro nome que pode tirar sua dor. Não há outro nome que pode tirar sua preocupação. É o nome de Jesus que atua nos nossos dias. Eu separei algumas citações aqui, meus irmãos, para você compreender comigo dentro da Bíblia. Eu amo estudar a palavra de Deus, amo pregar a palavra de Deus, mas eu me policio muito, não ficar pregando sem ter citações, para não virar uma heresia. É bom ter uma base, é bom apresentar a base. É logicamente que não precisa se provar nada no nome de Jesus, mas pessoas mais capacitadas que nós na época de Jesus, eles anunciam perfeitamente o valor desse nome. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses: o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Livro de Atos dos Apóstolos: não existe salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Na igreja de Corinto, Paulo diz assim: nós somos lavados e justificados pelo nome de Jesus. Colossenses, Paulo vai dizer: e tudo o que fizeram, façam, seja em palavras ou em ação, façam no nome de Jesus. Se você observar, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele vai trazer uma informação que quebranta qualquer tipo de adoração errante. Ele vai dizer assim: há um só mediador entre Deus e o homem, e ele é Cristo Jesus. Ei, quando Jesus está falando aqui através do Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, versículo 13, Jesus vai dizer assim: e tudo que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai sejais glorificado no Filho. Tudo que você pedir é no nome de Jesus. Não há outro mediador. Eu tenho amigos, irmãos, amigos mesmo, que são do candomblé. Eu tenho amigos católicos, amigos que a gente frequenta uma casa do outro. A religião jamais vai tirar a amizade, mas quando eles precisam de uma verdade, eles me consultam. E com o amor que Deus colocou no meu coração, a gente tem que saber ensinar que há um só mediador. Você pode pegar qualquer Bíblia, você pode pegar a Bíblia católica, Bíblia evangélica, livros de Allan Kardec, onde vai citar: há um só mediador entre Deus e o homem, é Cristo Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta. É só o nome de Jesus que tem esse poder. É o nome de Jesus que eu e você precisamos levar para a nossa casa. É o nome de Jesus que nós precisamos entender o valor que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós se preocupamos tanto com as ações do inimigo. Eu costumo dizer que nós temos que parar de perguntar se o inimigo está de pé. A gente fala assim: o inimigo se levantou, meus irmãos, deixa ele de pé. O mais importante é Jesus estar comigo. Se Jesus estiver com você, pode estar na posição que Ele quiser, a vitória vai ser sua no nome de Jesus. Hoje nós observamos pessoas brincando, pessoas que vão profetizar cura e não usam o nome de Jesus, pessoas que estão expulsando o demônio e não usam o nome de Jesus. Toda ação, irmão, eclesiástica é uma ação dentro da igreja. O nome é Jesus. É Jesus que vai fazer, é Jesus que vai curar, é Jesus que vai expulsar o demônio. O pregador não consegue, o pastor não consegue, o grupo de louvor não consegue, mas quando tiver o nome de Jesus como base, tudo vai acontecer para o nome dele ser glorificado. O nome dele precisa ser mais lembrado. Um dia Charles Spurgeon, no ano de 1878,
Ele é intitulado por todos os pregadores como o maior pregador da história. Nós não comparamos Jesus jamais, nem os discípulos, nem Paulo, pessoas próximas da época de Jesus, não. Mas pregadores itinerantes, pregadores que marcaram história. Spurgeon, ele é considerado por todos como o príncipe dos pregadores, o maior. Se você tiver curiosidade, irmãos, tem Bíblia do Spurgeon, livros. Um livro que eu recomendo é Depressão de Spurgeon. Você vai ver que a depressão tomou a vida daquele homem. Chega um momento na sua história que ele prega para uma multidão de pessoas, e o sonho dele, sempre de criança, era que a sua voz fosse alcançada por muitas pessoas. Mas na tarde que ele está pregando, acontece ali um tumulto, um pisoteamento acontece, e algumas pessoas morrem na pregação dele, pisoteadas. Isso trouxe uma tristeza tão grande ao coração de Spurgeon, que ele vai dizer no seu livro que ele ia desistir, ele ia parar. Ele fica num estado avançado de depressão. Algumas agendas ele ia desmarcar, mas ele vai dizer que os diáconos que andavam junto dele pegavam ele pelo braço à força e colocavam no púlpito, e ele pregava a palavra. Porque a depressão existe. Eu quero falar algo para você, irmãos. Eu estou no altar de Deus. E algum tempo atrás, eu não acreditava em depressão. Preste bem atenção, estou falando de mim. Eu não acreditava em depressão. E esse livro, uma das coisas que comecei a conhecer mais depois, eu vivi na minha família. Eu acreditava que não poderia uma pessoa ser depressiva. Só que a depressão existe. Às vezes a depressão, ela está apenas na mente, na alma. Às vezes a dor não existe, mas machuca. Quem já não passou por uma tristeza sem nada acontecer? Isso machuca. Existe uma glândula, irmãos, uma válvula no nosso cérebro, melhor dizendo, que é conhecida como válvula multiplicadora. E eu fui estudar um pouquinho para entender, para compreender. E os sentimentos que é mandado para essa célula, uma pequena célula, ela multiplica as informações. Se você mandar um sentimento que está um pouquinho triste, se nós não paralisarmos, vai ficar a tristeza cada vez maior, sem nada está acontecendo. Só que essa célula também age a nosso favor. Se pequenas tristezas forem ali regadas por mais alegrias, ela vai multiplicando por todo o corpo com uma alegria maior. Como eu e você estamos alimentando essa célula? Célula multiplicadora. Alimenta com fé, alimenta com perseverança. E um tempo eu não acreditava na depressão. Orava por pessoas, mas eu não acreditava. No dia 30 de dezembro de 2019, eu recebo uma ligação de hospital. O meu irmão acabara de falecer. Quem me conhece, mas eu sempre gosto, eu sou muito extrovertido, brincalhão, sabe? Sem jamais escandalizar a obra do Senhor, será onde Deus me tirou. Mas o meu irmão era muito mais brincalhão que eu. Ele trabalhou 20 anos na prefeitura, conhecido muito em Jacareí. Foi fazer uma cirurgia simples de tudo. E eu lembro que ele pegou meu WhatsApp, meu celular mandou um WhatsApp para minha cunhada cantando, brincando, que era ter que aturar ele porque ele estava bem. E minha cunhada foi à noite, meus irmãos, visitar. E ele espirrou, pastor. E quando ele espirrou, estourou os pontos. E ele morreu. Naquela data, meus irmãos, eu conheci a depressão. Minha mãe é pregadora do Evangelho. E minha mãe depois, hoje, pela misericórdia do Senhor, está voltando a ser o que ela era. Ela não tinha mais vontade de pregar. Ela não tinha alegria de ir a um almoço. Minha mãe ficou mais de 1 ano sem um almoço na minha casa. Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Eu não tinha minha mãe, não tinha o meu irmão, não tinha minha mãe. Porque ela entrou num estado de depressão. E muitas pessoas têm um estado de depressão, não aceitam depressão. Ela não queria médico. Ela não queria oração. Eu sou de uma família, meus irmãos, que eu fui o último. Mas pastores da minha igreja, todos convertidos pela misericórdia do Senhor, eu fui o último. E todos indo na casa dela, não queriam oração. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Começou a me dar alguns livros, algumas mensagens, que a depressão existe. Tem nada a ver com o esboço, eu não sei nem porque Deus está me levando aqui nesse lado. Mas quando eu comecei a pedir para Jesus, faz a tua obra. Eu não sei, Jesus, eu até então nem acreditava, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ela não quer ir no médico, não quer ir no psicólogo, mas faz a tua obra. E Jesus vem fazendo a obra, meus irmãos. Jesus, ele cura. Eu prego um Jesus que cura,
Quem conhece a minha esposa sabe o procedimento que ela passou. Teve um câncer, perdeu todos os cabelos, mas a gente continuou na oração e Jesus curou. Jesus fez a obra. Deus testa, Deus vai te testar, Deus vai me testar. Olha para você ver, se o pregador só passa por problema, talvez eu só passe por problema, mas Deus honra. Dia 2 de dezembro do ano passado, eu estava trabalhando numa empresa, eu e meu amigo empilhadeirista, de repente escapa uma peça da empilhadeira, 160 quilos, tanto lugar para cair, cai nas minhas costas, quebra 2 vértebras. Eu sou levado ao médico lá na Paulista, um neurocirurgião, e ele disse: foi muita sorte que você está de pé. No meu coração eu falei: não, é Jesus que tem promessa, é Jesus que cuida, é Jesus que zela, é Jesus que é fiel na minha vida. Os problemas vão acontecer, mas Jesus vai estar contigo. A luta talvez vai participar da tua família, mas Jesus vai estar contigo. Jesus não vai deixar ninguém livre de problema, não. Ele está dizendo: os problemas vão acontecer, mas eu vou estar contigo. Porque se fosse para ser imune de problema, Jesus mereceria ser imune. Eu vou falar sobre um pouquinho de Jesus, sobre a luta de Jesus. Mas Spurgeon, aqui nessa data de 1878, ele vai trazer aqui uma biografia da vida de Jesus. Ele traz uma mensagem acerca da cruz do Calvário. Ele vai dizer assim, que o nome de Jesus é como melodia para os seus ouvidos, é como mel para a sua boca, e é como alegria para o seu coração. Todo problema que você enfrentar é o nome de Jesus. Se você está triste, o nome de Jesus é alegria. Se está tudo amargurado na sua vida, o nome de Jesus é doce, é mel. Ele é a melodia para os seus ouvidos. Embora muitas pessoas vão nos maltratar, muitas pessoas vão nos julgar, ouça o nome de Jesus, ouça os louvores que falam de Jesus. Preste atenção, um alerta. Esse dia eu fui convidado para dar um seminário lá em São José dos Campos, unir algumas igrejas só para louvor, só para levita. E Deus colocou um tema no meu coração: fiquem alertos com os hinos que estão sendo tocados nos dias de hoje. Muitas melodias já não trazem mais adoração a Deus. Muitas melodias já não trazem mais o crescimento e a glória a Jesus. Peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo colocar no teu coração quando está ali Jesus sendo adorado ou não. Canções estão sendo feitas por homem para adorar homem. Infelizmente, irmãos, o meio da pregação, o meio do louvor está virando um mecanismo de comércio. Eu e minha esposa estamos conversando de um tempo para cá. Nós queremos estar distante de todo o mecanismo que venha comerciar o nome de Jesus. Há uns 4 anos atrás, meus irmãos, eu fui convidado para pregar. Eu preguei numa extensão dos Gideões. Quem conhece Gideões? Eu não vou generalizar, meus irmãos. Tem pessoas honestas lá. Mas eu lembro que eu estava lá no Cidade de Deus, no meio da favela, pregando. Uma das vezes que eu e minha esposa foi. E lá no meio da favela eu sabia dessa agenda aqui dos Gideões. E Deus falou assim no meu coração: vai pregar sobre João Batista, esquece teologia. Era um homem comum que ia para o meio do deserto, tinha uma unção sobre a vida dele, e a unção arrastava as multidões para aceitar Jesus. Eu lembro que eu fui pregar. E quando eu fui pregar, está no YouTube, você coloca André Borges 2. Tinha umas pessoas sentadas assim no altar, todo mundo descia. Não queria ouvir a palavra. As pessoas não aceitavam. Porque tem pessoas que vão pregar nos Gideões, aí vão ligar para o pastor Cláudio: pastor Cláudio, eu preguei nos Gideões, eu quero pregar aí na tua igreja, você me deposita R$3.000 na minha conta. Porque tem pessoas que não querem mais pegar uma enxada, tem pessoas que não querem mais trabalhar e querem ser beneficiadas pelo algo que é dado a Deus. Quem era aqui o pregador de hoje antes da glória de Deus chegar? Eu não conseguia falar para uma pessoa são, ou tinha que beber, ou tinha que cheirar para falar com alguém. Aí ele vem e me limpa, ele vem e me lava. Um ano depois, meus irmãos, um comerciante, vou dizer, lá do Ceará, primeiro ele chamou atenção, mandou umas fotos de uns apartamentos na frente da praia. Eu falei: é Deus tratando, é Deus trabalhando, glória. Ele falou: pregador André Borges aí de São Paulo quer vir aqui ficar uma semana, tem tudo isso aqui para você. Eu falei: meu Deus, meu irmão, lógico que eu quero. Eu estava desempregado na época, mas de repente na conversa ele falou assim: olha, todo fruto que for colhido aqui, nós vamos repartir. Eu falei: meu irmão, você está de brincadeira, eu não vou ir para colher fruto algum. Eu queria para anunciar, mas se não dá para anunciar, procura outro pregador.
Porque hoje está assim. Hoje está assim. As pessoas não querem mais fazer de graça para Deus. As pessoas não querem mais deixar o Espírito Santo agir. Meus irmãos, eu e minha esposa somos muito abençoados por Deus. Muito abençoados por Deus. Rapidamente, para não tomar o tempo, preciso encerrar a palavra. Quando eu perdi esse dedo aqui, irmãos, tudo deu errado. Eu lembro que eu fui para o INSS entrou em greve, bem na época. E eu com a mão, meus irmãos, toda enfaixada, não poderia fazer nada para infeccionar, porque ele falou que ia perdendo cada vez mais membros. E sempre que eu não tinha, eu sempre trabalhei em fábrica, nunca fiz nada que não fosse fábrica. Mas sempre quando eu estava desempregado, segundo desemprego, eu trabalhava de servente. Aprendi isso com meu pai, que era pedreiro. Hoje eu trabalho de servente na igreja, dando uma igreja, o nosso pastor. Mas eu não poderia trabalhar de servente, que não dava com a mão só. Quem quer pegar com a mão só? E eu lembro que eu fui pregar numa igreja lá em Jacareí. Nunca faltou nada para minha esposa, nunca faltou nada. Pelo contrário, meus irmãos. Eu acho que no momento de mais prova, o momento que eu mais comia pizza. Agora eu estou lembrando, o pastor, um dia que a gente veio pregar aqui, a gente estava numa prova tão grande, minha esposa pregou, eles convidou a gente para participar de um evento de casais, meus irmãos, tanta pizza que a gente comeu, e a gente estava na prova. Meu Deus, tinha um casal de pastor de fora, né, pastor? Meus irmãos, e para você entender o que Deus faz quando você é fiel com Deus, naquele dia não ia ter a janta. Não faltou nenhum dia, naquele dia não ia ter a janta. Eu estava numa situação tão difícil com a minha esposa, que eu lembro que a gente ia para um culto no monte, e o nosso fogão não saía fogo. É mistério. Aí minha mãe não falava, minha mãe, para ela não ficar triste, ela me deu uma cafeteira, a cafeteira fazia leite, fazia tudo na cafeteira. E a gente ia para o monte, e tinha um abençoado de um casal, que eles falavam assim: agora eu vou esquentar aquela carninha, aquele churrasco de madrugada. Era para tentar a gente. E a gente com leite, com a bolacha maisena, mas sabia que Deus ia fazer algo. No dia que não tinha o leite, não tinha bolacha maisena, eu fui pregar. Um pastor falou assim: você cobra para pregar? Nunca mais esqueço. Eu cobro 2. Eu falei: 2 mil? Eu falei: não, 2 Pai Nosso. Eu fui pregar, irmãos. Eu estava sem carro. O carro tinha sido preso. O carro era o Monza. O apóstolo Paulo sempre estava preso. Arrumava uma coisa e enguiçava outra, preso. Eu fui pregar. E uma igreja simples de tudo. E eu no alvoroço, um sai, outro sai, não estava entendendo nada, fui embora para casa. Quando eu vou entrar, eu vou despedir do senhor que nos levou. Ele falou assim: calma um pouquinho, tem um mistério de Deus para você aqui. O pastor que me chamou era bem senhor de idade. Ele fez uma compra, ele esqueceu a nota. Era uma compra de R$750, isso há uns 7 anos atrás. E eu emocionado, chorando, eu e minha esposa. De repente ele me liga, ele pede perdão: pastor, perdão, eu não quis te constranger, mas eu não te conhecia. Eu acordei de madrugada, eu falei assim: pega o teu celular, entra no Facebook. E tinha minha foto no Facebook quando ele entrou. Então ele falou: traz ele para pregar e dá uma compra, porque não vai faltar nada para ele. Eu quero falar para você do nome de Jesus, que ele é fiel. Eu vivo esse nome, eu continuo vivendo esse nome. Esse nome é fiel. Esse nome vai fazer acontecer na tua vida. Esse nome ele cuida. Jesus está dizendo: aguenta só mais um pouquinho, que já já vai ter intervenção dele na tua vida, na tua casa. Aguenta só mais um pouquinho, diz o Senhor. É que às vezes parece que não vai dar certo, irmãos. É que às vezes parece que não vai acontecer. É que às vezes parece que tudo foi preparado para a nossa derrota. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: eu não preciso de homem. Eu não preciso que tudo trabalhe ao nosso favor. Um dia Josué vai participar de uma peleja. O exército era maior. O exército contra o povo hebreu era muito mais potente. Mas chega ao anoitecer, perto do anoitecer, o exército inimigo agora vai descansar e contando as horas para vir destruir o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Josué olha para o alto, ele ora, e a lua, as estrelas e o sol ficam paralisados. Deus para as estações para agir ao teu favor. Deus muda ministérios, Deus muda cadeiras na política, Deus muda pessoas importantes só para atuar na tua vida.
Ele sabe a hora de agir, Ele sabe a hora de chegar, Ele sabe a hora de curar, Ele sabe o que vai fazer, mas às vezes Ele vai fazer que nós sentimos dor, para chamar a atenção dEle. Esse dia eu preguei, meus irmãos, numa igreja, lá em Jacareí. Quando meu irmão morreu, eu recebi a notícia, eu sentei que a maior preocupação era minha mãe. Como minha mãe vai receber essa notícia? E eu sentei, perdi o chão, e eu sentei na cama. Deus me deu um tema de uma mensagem: restaurando as paredes do coração. Eu preguei essa mensagem uma vez só, tinha pregado uma vez só, Salmo 88. É o salmo mais triste da Bíblia. E eu nunca mais preguei. Foi difícil pregar. Eu preguei um domingo depois que meu irmão morreu. E eu preguei essa mensagem e guardei. Eu fui pregar numa igreja lá em Jacareí, e eu estava trabalhando em outra fábrica, agora que Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu trabalhava 12 horas por dia, então eu chegava em casa cerca de 7h15, tomava um banho correndo para chegar atrasado para pregar ainda. E não teve tempo, meus irmãos. Eu estava na correria, falei, vou sentar lá, Deus vai dar a mensagem. Só que eu estava com a mensagem do apóstolo Paulo e não achava a mensagem. Falei, eu não estou achando o versículo. Falei, não vou abrir a internet que no altar que é chato. Aí eu abri Salmo 88. E eu pregando o Salmo 88, Deus falou no meu coração: alguns Deus salva da morte, ó, você não vai morrer não. E outros Deus faz assim: eu vou salvar você pela morte, vai ter que você morrer para ser salvo. E eu preguei, estou pregando, dei um testemunho do meu irmão e fui embora para casa. 15 dias depois, não sei se chegou aqui em Guararema, um jovem, um diácono da igreja, tinha acabado de tirar o porte de arma. Ele tinha ali nas suas horas vagas, trabalhador, homem de Deus, ele gostava de fazer tiro, o esporte dele era tiro. Só que ele foi buscar ali o filhinho dele e o sobrinho, colocou a arma debaixo do banco e escorregou para trás. O sobrinho de 7 anos pegou a arma de um lado para o outro, mirou na cabeça dele e puf, matou. A esposa dele estava no dia que eu estava ministrando. O pregador não, Deus preparou ela. Uns Deus salva da morte, não vai morrer. Você, pega essa arma aqui, vai falhar como a presidente da Argentina. Outros Deus vai salvar na morte. Uns Deus vai salvar da dor, outros Ele salva pela dor. Uns Deus salva da perda, salva do desemprego, outros Ele salva pelo desemprego. Deus sabe como agir na minha e na sua vida. Ele é perfeito. Ele trabalha de uma forma natural que muitas vezes nós não compreendemos, mas Ele é perfeito. Eu não estou dizendo para você que você vai voltar para a sua casa, você vai ter uma notícia de luto. Não é esse o objetivo, não vem aqui para te preocupar. Eu estou dizendo que às vezes algumas coisas vão acontecer que vão entristecer nosso coração, mas Jesus, Ele é perfeito e Ele sabe como agir. Para mim encerrar, para você compreender a perfeição do nome de Jesus, para você entender que não foi qualquer um para chegar na posição de Jesus, eu tenho certeza absoluta, outro homem não chegaria. Jesus, ele pregou cerca de 1280 dias, 3 anos e meio a Bíblia vai dizer. Ele pregou a salvação, a cura, foi humilhado, muitas vezes foi constrangido. Jesus chorou. João 11:35 diz que Jesus chorou. Ele se emocionava, ele se entristecia, ele se lamentava. Ele via tantas pessoas o abandonando. Ele sabia tudo que ele ia passar e as pessoas virando as costas para ele. Mas ele foi até o final. A Bíblia diz que momentos antes de ele ser capturado, ele ajunta 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele sobe a um lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. E próximo do campo que ele estava acostumado a orar ao Senhor, ele se despede desses 3 discípulos, ele vai sozinho. E naquele momento Jesus, ele começa a clamar a Deus. Jesus, ele tinha algo diferencial. Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem, parte divina e parte humana. E Jesus, quando ele começa a orar, a Bíblia vai dizer que ele vai suar gotas de sangue, um fenômeno tido como a medicina como hematidrose. A cada 100 milhões de pessoas, sua gota de sangue. Eu nunca vi, talvez você nunca viu também. É quando a pessoa está no estado avançado de agonia, de angústia, de medo, preocupação, de dor. Mas por que Jesus sentiu toda essa preocupação?
porque a parte divina dele mostrou para a parte humana o que ele ia passar no outro dia. Jesus estava ciente de cada ato, cada consequência que ele ia passar por nós. Para o seu nome tem uma credencial, como Paulo vai dizer, está acima de todos os nomes. Jesus agora ele vai sofrer, e quando ele vai descer agora daquele local, ele vai ser capturado pelos homens que estavam atrás dele há muito tempo, os romanos. A Bíblia de Jesus agora ele vai ser interrogado, levado ao júri popular. E quem vai agora trazer Jesus a sua sentença não foi o Império Grego, não foi o Império Babilônico, Ciro, Medo-Persa, não. Foram os próprios judeus, aqueles que andavam com ele. Às vezes as pessoas que mais vão nos entristecer, aqueles que estão próximo de nós, aqueles que caminharam com nós. Às vezes a dor vai ser maior, porque as pessoas que sentaram na nossa mesa, que bateram nossas costas, são essas pessoas que querem nos trair, querem nos vender. Jesus, ciente disso, a Bíblia vai dizer que agora ele vai ser então, vai receber agora a sentença de morte. Jesus passou uma noite inteira sendo surrado. Batiam em Jesus com uma ferramenta chamada zorrague. A zorrague tinha pontas de vidro e pontas de ossos de animais afiado. A Bíblia diz que Jesus tomou uma quarentena menos um chibatada, 39 chibatada. E eu fui estudar o porquê. Havia um decreto em Roma que uma pessoa não poderia tomar mais de 42 chibatadas, porque uma vez que tomava 42 chegava ao estado de óbito. Então os imperadores diziam, uma quarentena menos um, 39 no máximo, para chegar o quão próximo da morte, mas tem que continuar de pé. 39 chibatadas. A zorrague, 12 pontas, cada chibatada 12 feridas, totalizando 468 feridas sobre o corpo de Jesus. Colocaram um manto sobre o sangue. E você conhece a Bíblia, você sabe que ao amanhecer puxam aquele manto do corpo de Jesus. As 468 feridas que estavam cicatrizando agora puxam novamente. Lembra quando isso aconteceu na sua vida? Quando parece que vai cicatrizar, alguém vem e joga algo para infeccionar. Jesus sabe como atuar nisso. Ele sabe como suportar isso. Ele sabe como te curar. E Jesus é levado agora para o momento da sua morte. Colocaram em Jesus uma coroa de espinho, que segundo crença romana, até os dias de hoje, as pessoas que trabalham com madeira, os marceneiros, usam esse espinho como prego. Ele tem de 7 a 12 centímetros, tão potente que é. Cravaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. O médico francês ele vai dizer que quando crava aquele espinho na cabeça de Jesus, Jesus ele tem 2 sentimentos. Ele vai ter a sensação de uma queimadura de 3º grau, e também ele vai ter a sensação de um choque elétrico. Imagina um choque, imagina a queimadura e você sentindo a todo momento com as dores das feridas que foram abertas novamente, piorando a situação desse nome perfeito, imensurável, como foi louvado aqui essa noite. Jesus vai carregar a cruz. Nós observamos e crescemos aprendendo que ele carrega uma cruz, não foi a cruz inteira. Se você estudar, não foi a cruz inteira, foi a parte horizontal, porque a parte vertical já ficava naquele local fixada, já era fixada. Interessante que quando Jesus vai carregar a parte horizontal, essa parte horizontal pesava cerca de 60 quilos. Quem já trabalhou em obra, você pega um saco de cimento, você olha para a bitoneira, você vai correndo, você consegue. Agora pensa num saco de cimento, mais 2 sacos de arroz. Ele andou 1 quilômetro de distância. Tudo porque ele suportou. Tudo porque ele te amou. Se você ler um pouquinho aqui o período pré-crucificação, a Bíblia diz que era uma festa, e nessa festa ali de Páscoa, 3 prisioneiros iam morrer: Dimas, Gesses, Barrabás. Toda vez que o Império Romano capturava alguém, ele ia tirar as pré-fixações, ou seja, tirava as medidas do pessoal do prisioneiro, e conforme a medida de envergadura, de altura, fazia uma pré-perfuração na cruz, para no dia da crucificação, for bater o prego, entrasse mais fácil. E a cruz que foi confeccionada para Barrabás foi a que Jesus usou. E conta-se historiadores que Barrabás era maior que Jesus. Tinha a pré-perfuração no madeiro, então esticaram os braços de Jesus no máximo, mas não chegou naquela pré-perfuração. Eu posso dizer para você que a dor que Jesus sentiu naquela cruz, nem outro homem sentiu.
não teve os preparatórios no madeiro antes. Ele foi levado, ele foi até o final, ele foi pregado. A Bíblia diz que por volta das 15 horas da tarde ele dá o seu último fôlego de vida. Jesus, ele morreria. O inferno naquele momento começa uma grande festa. Para quem que é convertido, às vezes quer dar um pulinho no carnaval. O carnaval, ele foi fundado no dia que Jesus morreu. Significa festa da carne. O inferno festejando a morte de Jesus. Só que ao terceiro dia veio uma informação que não se pode calar. A Bíblia vai dizer que agora Maria, mãe de Tiago, Salomé e Maria Madalena vão levar especiarias para cuidar do corpo de Jesus. E quando elas chegam até o túmulo de Jesus, um anjo prostrado vai se levantar e vai dizer: ele não está aqui, ele ressuscitou. 3 dias o inferno fez festa, mas a partir do 4º dia, o túmulo vazio significa o berço da igreja. Você nasceu através do sacrifício de Jesus, e Jesus está dizendo: o meu nome tem poder para mudar, o meu nome tem poder para curar, o meu nome tem poder para transformar essa situação. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele fez um papel perfeito. Agora ele está contando comigo e com você. Nós temos que colocar numa posição, olhar para o problema. Quando Deus vai levantar Ezequiel, Deus fala assim: Ezequiel, se coloca de pé que eu vou falar contigo. Não é prostrado, é de pé. Eu quero que você fique de pé. Daniel está orando, não está vendo informação, não está vendo resposta. De repente chega Gabriel e fala: Daniel, homem formoso e muito amado, se coloca de pé. A Bíblia fala sobre o filho pródigo, é uma parábola. Pródigo significa gastar mais que o necessário. Você conhece a história, ele foi, gastou tudo que tinha. E quando ele se depara se alimentando com alimento de porcos, tudo perdido em sua vida, ele vai dizer: e me colocarei de pé novamente, e irei ter com meu pai. O tropeço vai acontecer, a queda vai acontecer, mas a questão que está sendo falada aqui essa noite: não permita continuar na posição de derrota. Se coloca de pé na posição de receber as bênçãos do Senhor. É isso que Deus está falando aqui essa noite. Por isso que eu falei no começo: talvez o problema vai te esperar no mesmo lugar, talvez a dor vai te acompanhar mais alguns dias. Deus tem um tempo determinado para cada um, mas a questão é como nós estamos de pé, fortalecidos, e usamos o nome de Jesus. Inicie uma semana hoje. Use o nome de Jesus como você nunca usou. Não use em vão. Usa para decretar a tua vitória. Usa para profetizar salvação na vida de alguém. Passa, se você estiver no ônibus, no Uber, num carro, olhe para alguém e profetiza. Acredita no sucesso do nome de Jesus. Jesus, ele vai fazer acontecer a mim e na sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu vou passar a minha oportunidade. Quando você sair daqui dessa igreja, da porta para fora, meus irmãos, você sabia que a primeira pessoa que vai tentar falar com você é o inimigo? Ele é o primeiro. Ele não aceita a ideia de você receber a palavra. Ele quer vir contra a palavra. Ele quer mostrar os problemas. Ele quer mostrar os defeitos. Sempre eu sou procurado por principalmente jovens. Sempre me liga, manda mensagem, fala comigo: nossa, eu não acredito mais no meu ministério, eu não acredito mais em mim porque eu fiz tal coisa. Esse é o plano do diabo, tirar credencial. Mas para mim hoje ser um pregador, para você ser um levita, algo fazendo para Deus, não foi pelas nossas qualidades, foi pelo sacrifício de Jesus. Quando Jesus tirar sua credencial, sua fé, quando o inimigo tentar tirar sua credencial, sua fé, ele não está tocando em você, ele está tocando em Jesus. Você sabia que para nós não é nada para o diabo não está preocupado conosco. Ele quer me ferir, ele quer te ferir para tocar em Jesus também. Então quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir,
Quando vem aqueles que estão sempre só falando no nosso ouvido, estão no meio das igrejas, sai dessa igreja, vai para outra igreja, você vai lembrar assim: eu não vou tocar no meu pastor, na minha pastora, eu vou tocar em Jesus. Se eu vou falar mal do Brasil para Cristo, eu não estou tocando na quem está na frente daquele ministério, eu estou tocando no nome de Jesus. Defenda esse nome, use esse nome. Sempre que o meu pastor tem oportunidade, meus irmãos, ele sai conosco, eu sempre falo a mesma coisa. Quando eu estava lá em Jacareí, nas esquinas, fazendo tudo errado, esse homem olhava para mim e ele profetizava sobre a minha vida que eu sou um pregador da palavra. Onde eu passo, eu falo do meu pastor Antônio Carlos: fale bem do seu pastor. Eles oram por nós quando nós menos esperamos. O Espírito Santo não vai, eles não vão orar todo dia por todas as pessoas, mas o Espírito Santo apresenta o rosto, apresenta o nome, apresenta a fisionomia de pessoas, eles estão orando por nós. Defenda a sua igreja, defenda o seu ministério. Meus irmãos, eu sou pregador itinerante, eu não sei porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu já fui em tantas igrejas, eu acho que eu falei minha esposa, a gente foi em umas 1000 e poucas igrejas diferentes ao longo desses anos, cidades diferentes, e problema tem em todas. Problema vai ter em todas as igrejas, mas são poucos aqueles que te aceitam na igreja com o problema que você tem. São poucos que vão te abraçar com o problema que você tem. O Espírito Santo está tratando algum coração aqui essa noite. Volte atrás dessa ação que você ia tomar. Continue, permaneça firme, acredite na promessa, não te afaste. O inimigo está usando pessoas agora para dizer assim: olha, é chegado o teu tempo final naquele ministério. Irmãos, eu estudo Bíblia, não estudo a Bíblia não, estou longe disso, nunca vou conhecer. Mas eu desafio qualquer homem no mundo a achar um versículo que Deus manda alguém sair de um lugar, sair de uma igreja, porque tem que estar em outra igreja. Não existe isso. Eu desafio qualquer teólogo do mundo. Sim, acontece, meus irmãos, é normal. Às vezes a pessoa não está se sentindo bem no ministério, ela vai para outra igreja, normal. Mas não vamos falar que Deus mandou, porque o Deus do pastor Antônio Carlos é o Deus do pastor Cláudio, é o meu Deus, é o Deus dos meus amigos pastores lá das comunidades do Rio de Janeiro, é o mesmo Deus. A ação dele lá é ação aqui, a ação nas igrejas grandes é ação no culto na garagem, o culto que vocês vão fazer no ar livre, é o mesmo Deus. A questão é: se una onde você está, o vínculo, no nome de Jesus. Deus vai te exaltar na onde você está, amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse culto, Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por ter tratado conosco aqui essa noite. Deus, abençoe esse ministério, abençoe essa igreja, e Pai, que nunca esquecemos o valor do Teu nome, o poder do Teu nome, Pai. Assim, Deus, nós acreditamos no Teu nome, usamos o Teu nome como um bem maior. Jesus, liberta, cura, que essa noite eu te peço de todo o coração que o Seu nome seja exaltado a todo momento, nos louvores, orações e mensagens. Pai, abençoa o Brasil para Cristo de Guararema, os pastores locais, Pai, cada cooperador, cada membro, cada obreiro dessa igreja, encha do poder de unção, e que o Seu nome venha a ser glorificado aqui neste lugar. Pai, todo sentimento de inveja de igrejas dessa cidade contra esse ministério, coloca por terra em nome de Jesus. O Seu nome vai ser exaltado, e eu profetizo uma união que nunca aconteceu dentro dessas quatro paredes igual. Eu sei, Pai, eles buscam cada vez estar mais próximo, mas Deus está dizendo: vai acontecer uma união sobrenatural nesses próximos dias, diz o Senhor, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor Jesus.